Boa tarde, pessoal! A Gi está aqui novamente com vocês. De manhã a gente já fez uma live montando um bolo letra S e agora eu tô aqui de novo montando um bolo letra A, para vocês verem o potencial desse bolo aqui e como esse bolo é incrível, como a gente consegue vender esses bolos, porque são bolos memoráveis, são bolos diferenciados. Vamos começar, que a gente não pode perder tempo, a gente vai fazendo, vai conversando, né? E aí, tá tudo bem com vocês? O que vocês estão arrumando aí nessa tarde de terça-feira? Olha só, tô com o meu chantininho aqui já hidratado, cor de rosa, esse vai ser rosinha. Quem assistiu a live de manhã? Quem assistiu a live de manhã viu um que a gente fez em tom lilás, né? Esse daqui ele vai ser rosa com dourado. Fica um charme. Bico perlê. Oi, Clau. Oi, eu tô fazendo bolo de recheio para bolo de pote. Amanhã eu monto tudo. Isso aí. Vai fazendo o que você tem que fazer e vai maratonando hoje aqui, porque aqui tem muito conteúdo. A gente só não pode parar, né, Cláudia? Olha só. Aqui agora a gente vai fazer toda a extensão do bolo, né, com o bico perlê, para que essa cinta de contenção mantenha o recheio aqui dentro perfeito. E bem estruturado, né, a nossa estruturação. Bom dia, Jo. Oh, bom dia, boa tarde, né, Jo? Eu tô no bom dia ainda. Gente, mas que correria, né? Eu já fiz tanta coisa hoje também que é o que eu costumo falar pra vocês. Se a gente não tiver planejamento, o dia passa, vai embora e a gente não faz nem metade do que a gente precisava ter feito. Então, por isso que é importante a gente colocar meta, pra gente atingir metas que sejam fáceis e próximas de você atingir, né? Porque se você coloca uma meta absurda também não vai. Aí você se frustra e desiste. Mas a gente tem que colocar, senão a gente não sai do lugar. E a gente não faz absolutamente nada. E a gente fica triste, fica frustrado porque a gente não conseguiu sair do lugar. A gente fica olhando as outras pessoas fazendo. E a gente tá do mesmo jeitinho. E a gente não pode deixar isso acontecer, né? Maria de Fátima. Oi, Fátima. Boa tarde também. A Fátima já tá falando boa noite, gente. Olha só pra você ver. A Fátima já tá lá na nossa aula à noite. Aqui, ó, letra A. É importante eu falar isso aqui pra vocês. E é muito interessante saber também, pra vocês ir adquirindo conhecimento, que todo bolo letra, número que a Gi faz, que as alunas da Gi faz, são todos padronizados. Se eu já coloquei cauda? Ainda não, já. Primeiro a gente faz a cinta de contenção para deixar essa beiradinha mais firme, estabilizada, depois a gente coloca a cauda. Por que a gente deve padronizar, inclusive, o nosso corte, né? Ele precisa ser padronizado. Porque se cada hora a gente fizer um corte diferente, uma hora eu faço essa letra A arredondada, outra hora eu faço essa letra A quadrada, né, com os cantinhos quadrados. O cliente ele vai se confundir se uma hora eu faço esse bolo de um tamanho, outra hora eu faço de outro tamanho. O cliente se confunde, fica difícil para você colocar a precificação, porque você não vai conseguir saber exatamente os ingredientes, as quantidades que você vai utilizar. Por isso que a gente tem que ter a padronização, inclusive do tamanho do bolo, da quantidade de recheio que vai, da quantidade de calda, da quantidade de cobertura que você vai usar, porque fica muito mais fácil você fazer um controle do que você vai precisar ter no seu estoque e fica muito mais fácil para você calcular o preço também, né? Oi, Alice! Seja bem-vinda! Nós estamos montando aqui mais um bolo letra A. Aqui, ó, eu já fiz toda a minha cinta de contenção. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. A
cinta de contenção é todo esse entorno do nosso bolo, onde a gente vai deixar para que ele mantenha o nosso bolo bem firminho aqui no meio, né? Que esse bolo é maravilhoso! Se você está chegando nessa live aula agora, clica no coraçãozinho, deixa aí o seu coração para eu saber que você gostou desse conteúdo. E se você entrou e não é confeiteira, clica nesse aviãozinho e manda para alguma confeiteira que vai fazer a diferença esse conteúdo na vida dela, tá bom? Olha só, agora a gente vem com a calda. Eu vou regar aqui toda a extensão do meu bolo. Essa massa ela absorve super bem a calda e é uma massa muito levinha. Tem gente que às vezes fica pensando para montar, fazer um bolo assim montado e para ele ficar bem estruturado assim, essa massa vai ter que ser bem, né, dura, pesada. Não, gente, não tem nada disso. Eu não vi a mensagem ali em cima sobre o chantininho. Manda de novo para mim, que já subiu, eu não consegui ler a sua mensagem. Eu não vi, só li chantininho. Manda de novo que eu te respondo, tá? Eu tava aqui concentrada na calda. Olha só. Como a gente fez na parte da manhã, né? Molhou de calda o cake board, a gente vem, enxuga, porque esse cake board tem que estar perfeito, pra gente entregar pro cliente uma experiência sensacional, uma experiência memorável que ele não vai ter por aí, né? Não vai ser um bolo qualquer, é um bolo presente, é uma experiência que a gente está entregando pro cliente. E para esse bolo aqui, nós vamos usar geleia de morango, que inclusive eu já ensinei vocês como faz a calda, já eu te explico. A Clau perguntou, a sua cinta de contenção é de chantininho e a calda como você faz? Cinta de contenção é chantininho, já eu conto para vocês sobre a calda. Gi, depois da live de hoje de manhã, eu te chamei no direct, já eu te respondo. O direct hoje tá meio tumultuado, porque bastante meninas chamaram lá. Mas fica tranquila que até o fim do dia, eu e minha equipe, a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Então, essa geleinha aqui de morango, que é uma redução de morango, eu já ensinei vocês numa outra aula. Então, tá salvo aqui também, depois você procura para você assistir como faz essa compota de morango aqui com os pedaços de morango. E a gente vai combinar ela com recheio de brigadeiro, que eu já ensinei aqui também. Então, tem uma aula falando sobre o recheio de brigadeiro, que você pode pegar, inclusive, esses dois recheios aí pra você, tá? Olha só, vou vir com a minha geleia pedaçuda de morango. Gente, vocês não têm noção, não dá pra ver aí agora, né? Porque tá dentro desse bolo aqui. Mas depois vocês olhem lá na outra aula sobre essa geleia, que vocês vão entender o que é essa geleia. E aí vocês vão entender o porquê que o cliente compra e antes dele terminar de comer, ele já tá mandando mensagem para encomendar um outro bolo. Depois vocês vão entender o que é isso. E a Gi tá disponibilizando todo esse conteúdo para as alunas, para as mentoradas que entram junto para o meu treinamento, tá? Então, se você está interessado em saber um pouco mais de como você vai se tornar uma confeiteira de sucesso, uma confeiteira profissional, porque você vai aprender todas as técnicas. Não é só ver, fazer, não é só receita. Além de todas as técnicas e modos de preparo, é o acompanhamento da Gi. Para pegar na sua mão, para na hora que você tiver com dificuldade, você ter com quem contar. Inclusive, a Gi disponibiliza o telefone pessoal para você entrar em contato. Ah lá, já tem gente falando, eu quero. Calma que a gente vai falar com você depois, tá? Brigadeiro cremoso. Vamos lá, vamos rechear. Vou começar aqui da base, ó. É o famoso zigue-zague da Gi. Que aí a gente vem colocando assim meio que zigue-zague, né? Olha só. E Gi, por que colocar com saco de confeitar e não colocar com uma colher? Porque como a gente tem uma cinta de contenção aqui de chantininho, se eu colocar com a colher, eu posso esbarrar a colher nessa beiradinha, que tá super fofa, bonitinha ali, e eu posso estragar essa cinta de contenção, tá?
Então, eu não quero estragar essa cinta de contenção, quero que ela fique ali perfeita. E para quem acha que esse bolo fica pouco recheado, é um bolo que ele tem um peso de aproximadamente 2,5 kg a 3 kg. Pode variar um pouquinho dependendo da letra, né, que a gente vai fazer. Algumas um pouco mais, algumas um pouquinho menos. Mas é um bolo extremamente recheado, porque toda essa camada que tá da cinta de contenção é recheio. Olha isso, que espetáculo! Olha esse recheio cremoso, gente! E o recheio precisa estar no ponto correto de cremosidade. Chega a dar água na boca. Porque ele precisa estar cremoso, porém ele precisa estar num ponto que ele não esteja mole, sabe? Para não acontecer aquela experiência do recheio começar a vazar. Isso é a mesma coisa com a nossa compota. Ela precisa estar num jeito certinho para que não vaze. A calda, vocês me perguntaram. A calda a gente sempre faz, aquela ali que é de leite condensado, você vai colocar uma medida de leite condensado para 2 medidas de água. Não coloca leite porque o leite pode fazer o seu bolo azedar mais rápido, tá? Então, quando você for fazer essa misturinha, faça água com leite condensado, certo? Você pode fazer ela de açúcar também, que é a calda à base de açúcar. Você vai fazer a mesma quantidade, uma medida de açúcar para 2 de água, e aí você pode saborizar com canela, com baunilha. Você pode colocar outras saborizações nessa calda. Eu gosto bastante de usar essa de leite condensado, acho ela super versátil e ela combina, né, com todos os sabores, certo? Ah, obrigada por essa carinha aí, Fátima. Olha só a outra parte da nossa massa, super fofa, super estruturada. Olha isso, ó, super macia. Então, ela é uma massa maleável, porém, ela é fofa e absorve muito bem a calda, que é a nossa massa perfeita que tá dentro do treinamento da Gi também. Olha só, vamos encaixar aqui em cima. A gente encaixa muito bem aqui, né? E essa massa aqui também a gente pode saborizar, pode fazer ela de chocolate, pode fazer de outros sabores, certo? Sempre que a gente coloca, a gente tem que vir dando uma chatadinha nela para ela chegar no lugar e ver se tá tudo niveladinho, se tá as duas partes na mesma altura, tá bom? Isso, deixe coraçõezinhos, eu quero ver muitos coraçõezinhos. Se essa aula tá valendo a pena, gente, escreve aí pra mim valor, se você tá vendo valor em todo esse conteúdo que eu tô passando pra vocês, porque isso me anima e eu venho aqui cada vez mais empolgada para passar conhecimento para vocês. Aqui eu tô finalizando a limpezinha aqui do nosso cake board, para deixar ele bem limpinho, bem organizado. Eu não vou enxugar tudo não, porque eu ainda vou vir com a calda aqui em cima agora. Isso aí, valor! Eu vou vir com a calda aqui agora, então pode escorrer um pouquinho na lateral, aí a gente já seca tudo, né? Olha só como ficou até agora. Um bolaço, letra A, e super firme, estruturado, não tem perigo de cair. E sabe por que a gente faz isso com tanta segurança? Porque aqui tem muita técnica, tem muito estudo, tem muita receita certa, estruturada para fazer isso daqui. Então, eu não tenho medo algum disso daqui desmoronar. E eu passo essa segurança para as minhas alunas também. E isso é muito importante na hora que a gente está fazendo o nosso preparo. Quando você compra um curso que você não tem alguém para segurar na sua mão, para te mostrar o caminho certo, você fica meio perdido e vai fazendo tudo meio que sozinha, né? Meio que aprendendo sozinha. Isso para você desistir, para você não levar a sério, é muito fácil. Porque você acaba ficando com dúvidas, às vezes você vai perguntar lá no chat do curso e às vezes demora para te responder e você fica com aquela dúvida e às vezes a dúvida que você tem é naquele momento, porque a gente vai ter a dúvida mesmo na hora que a gente vai para a mão na massa. É nessa hora que a gente precisa de alguém ali falando assim, ó,
me dá um suporte aqui, me dá uma segurança, eu só preciso de alguém me mostrando que eu tô fazendo certo, que eu tô no caminho certo. No entanto, com as alunas da Gi, gente, elas me mandam mensagem na hora que elas estão com a mão na massa. Se tiver aluna aí da Gi que já cortou bolo letra, elas vão saber falar pra vocês, inclusive, que elas me mandam até a foto do bolo cortado. Gi, tá bom esse corte? Olha se eu cortei direitinho. Olha se a massa tá estruturada. Então, é muito importante você ter uma segurança, sabe? Gi, essa massa é a do método espumoso? Sim, essa é a de método espumoso. Que é a massa perfeita pra gente fazer a montagem do nosso bolo letra, porque ela é super levinha, então ela não pesa na estrutura do bolo, né? Ela fica perfeita. Então aqui a gente vai molhando, vai regando toda essa parte de cima também, porque esse bolo, gente, ele é sensacional. Cada mordida você fica doido, porque é muito gostoso. E ele fica molhadinho, porque ele consegue absorver bastante essa calda que a gente está colocando, né? Então, aqui deixei eu finalizar aqui o cake board. Vou finalizar tudo aqui, olha onde escorreu. De manhã a gente fez a letra S. Quem assistiu a live da manhã? Quem tá aí que assistiu? Com a massa manteigada também dá certo? Até dá, só que a massa amanteigada, ela é mais quebradiça. Então, ela vai demandar um pouco mais de cuidado na hora que a gente for fazer esse processo. Aqui no caso, para fazer essa montagem aqui, a Gi já identificou que essa é a massa perfeita. Então, essa é a massa que eu sempre oriento para fazer a montagem do bolo letra, o bolo número, né, os bolos formas, porque ela tem uma estrutura muito boa pra gente trabalhar e não corre o risco dela, né, desmontar. Vamos colocar o nosso bico aqui em cima agora? Vamos lá, tô com o meu chantininho aqui, cor de rosa. E nós vamos colocar aqui agora em cima o bico perlê de novo, tá? Deixa eu dar uma misturadinha nesse chantininho aqui, porque às vezes ele fica um pouquinho poroso, né? De deixar ele parado. Eu já deixei ele hidratado aqui do lado, para ser um pouco mais rápida com vocês também, né? Vocês não iam precisar ver eu ficar hidratando o chantininho ali, né? Então, gente, para tudo, a gente tem técnica, a gente tem estudo, pra gente conseguir executar um produto, um trabalho muito mais seguro, muito mais leve, com muito mais facilidade e com segurança. Porque a confeiteira, quando ela não tem segurança, ela fica travada. Oi, Marisa, boa tarde. Nós estamos fazendo aqui a montagem de um bolo letra A. E esse tipo de bolo, gente, que inclusive eu ensino lá no treinamento, a Gi não ensina só esse bolo aqui não, viu? A Gi ensina bolo espatulado, bolo de pote, brigadeiros, docinhos, que mais? Cupcakes, técnicas com chocolate, para você aprender a fazer os chocolatinhos coloridos, para você trabalhar com trufas. Então tem muita coisa dentro da metodologia da Gi. Mas isso, gente, é só um plus. Porque o que a Gi fornece mesmo para você é um acompanhamento de perto para te ajudar a sair do ponto que você está e fazer a sua carreira e fazer a sua confeitaria decolar, tá bom? Olha só, agora a gente vem fazendo todo o contorno. Eu já expliquei para vocês, quem esteve na live de manhã viu, que a gente sempre faz esse contorno aqui primeiro, para que ele fique retinho e ele fique na beiradinha que a gente precisa, para depois a gente vir pro meio do bolo, tá? E aqui, ó, a gente também não pode deixar essa cinta de contenção, né, esses biquinhos que eu tô passando aqui, passar muito pra fora, porque senão ele pode querer escorrer, vai ficar tortinho, vai ficar feio. Então, a gente sempre deixa ele na beiradinha, porém dá pra ver uma beiradinha da massa, certo? Nem tanto pro meio, mas nem pra fora, bem ali em cima, tá? Aqui agora também eu vou fazer o biquinho aqui, ó.
nesse meio. E como eu falei pra vocês na live de cedo, quando a gente tá fazendo um bolo de letra, um bolo de número, a gente precisa prestar atenção no desenho dessa letra, no desenho deste número, tá? Porque se eu venho aqui e eu simplesmente vou colocando muita coisa de decoração em cima desse bolo, eu posso tampar totalmente o desenho dessa letra, o desenho deste número, e não aparecer que letra, que número que você está fazendo. Então, quando você for pensar na decoração deste bolo, ela é diferente de uma decoração de um bolo tradicional. Um bolo tradicional que você coloca um topper, né? Para esse bolo aqui, dá para personalizar mais? Dá para colocar topper? Dá. Só que aí você vai usar um topperzinho menorzinho. Você não vai colocar um topperzinho alto, né? Porque esse bolo, a visão dele, ela é deitada. Então, não é aquele tipo de bolo que a gente tem aquela visão que o bolo fica alto, que fica aquelas coisas em pé, né? É um bolo mais reto. Então, a decoração, ela tem que acompanhar, né? E também não pode ser aquela decoração que fica saindo para fora do bolo. Então, se eu for colocar aqui uma flor, eu vou colocar essa flor dentro do limite, né? Na limitação da minha letra, na limitação do meu número, para que eu tenha o desenho dessa letra bem traçado, certo? Então, quando a gente vai fazer, você tem que pensar que você está fazendo uma letra ou um número, ou uma forma, né? E você precisa manter ali dentro dela. Inclusive, dá para fazer bolo de borboleta, bolo de arco-íris, bolo, vários formatos, né? O céu é o limite, né, gente? Não é o limite, na verdade. E aqui a gente vai fazendo em todo o contorninho do bolo. E uma coisa mais incrível desse estilo de bolo que eu amo é que é o tipo do bolo que você pode facilmente deixar a massa pronta, recheio pronto, né? Se quiser adiantar a decoração também pode. Mas você consegue facilmente montar e entregar esse bolo no mesmo dia. Ele não necessita de ficar na geladeira para firmar, igual um bolo espatulado, né? Ele é um bolo que a gente consegue montar ele aqui, deixar um pouquinho na geladeira para dar mais uma geladinha e já entregar para o cliente. Desde que massa fria, recheio frio, decoração prontinha, você montou e entregou. Às vezes aqui com meia hora, 15 minutos, 20 minutos, você consegue fazer toda essa montagem, toda essa estruturação. A gente acaba demorando um pouquinho mais tempo, porque eu tô batendo papo, eu tô parando, então não é tanto aquela agilidade, né? Mas é um bolo facilmente, se você pegar no dia, de manhã, você vai lá, deixa a massa pronta, recheio pronto, faz a decoração, você entrega esse bolo na parte da tarde. Então ainda é uma solução para você que não quer perder aquela cliente de última hora que pede um bolo de última hora. Sem contar que é um bolo super, super personalizado. E que você não vai encontrar outras tias ensinando isso que a Gi tá te ensinando por aí. Porque aqui tem muita técnica, tem muita coisa que a Gi foi desenvolvendo ao longo de toda a minha jornada para chegar nesse produto final. A cobertura é chantininho, Angelina. É chantininho maravilhoso, chantininho power, que a Gi também ensina dentro da nossa metodologia. Bico, um M agora, o tradicional, né? Que com ele a gente sobrevive super bem. Bico perlê, bico M, tranquilo, né? Então aqui eu venho, vou fazer uma rosetinha aqui, vou fazer mais uma rosetinha neste canto, uma aqui, aqui eu vou colocar um coraçãozinho, mais um coração aqui, assim, e olha só, assim já tá bom pra gente colocar de cobertura. Eu vim agora com os chocolates. Para quem viu a gente colocar os chocolates de manhã, olha, para esses daqui eu tenho os chocolates cor-de-rosa também, que eu vou vir com o meu dourado,
E vou espirrar aqui nesse chocolate para ficar bem bonitão. Deixa eu só pegar o álcool de cereais, que eu vou precisar aqui. Botei álcool de cereal na mão. Qual o recheio? A gente usou aqui compota de morango e brigadeiro cremoso. Depois volta um pouquinho a live para você ver. E esses dois recheios eu já ensinei aqui também em outras duas aulas, tá? Ó, já diluí aqui o líquidozinho do meu pozinho dourado e vou benzer aqui os meus chocolatinhos para que eles fiquem bem douradinhos, para dar aquele glamour no nosso bolo, né? Então eu vou espirrar em todos eles aqui, ó. Isso. Bem legal. E agora, com meu marcadorzinho de coraçãozinho, eu vou vir aqui nesse líquido também e vou marcar os meus docinhos. É o cuidado, gente, é o carinho, é o detalhe que você coloca em cada produto que você está fazendo. Então não pense que é só mais um bolo, porque não é só mais um bolo, tá? É um bolo totalmente diferenciado que a gente está fazendo aqui, que é para você se destacar, você sair daquela manada de todos os bolos iguais. Olha só. Não vou colocar tudo esse chocolate, tá? Por mais que vocês devem estar assistindo aí, vocês devem falar, Gi deve estar louca de fazer isso tudo de chocolate e colocar em cima do bolo. Mas é tudo pesado, tudo calculado. Então, geralmente, num bolo, a gente vai usar em torno de 90 gramas, 100 gramas de chocolate, dependendo da letra, até 150 gramas. Mas isso tudo é muito bem calculado, porque a gente também não pode ficar com prejuízo, né? Você sabe disso. Então, a intenção aqui é de entregar um bolo memorável e a gente poder calcular o preço certinho desse bolo para a gente também não ter prejuízo. As florzinhas, as tromélias e aqui eu tenho também marianas. Então, nós vamos colocar essas florzinhas aqui no nosso bolo. Vou tirar essa folha que tá muito grande. Ela vai sobressair demais. Então, tudo isso na hora de fazer a decoração a gente tem que analisar. Tem alguma folhinha ali que tá demais? Tira fora, deixa ela fora, pra você não colocar e passar do ponto ali, né? Não vou deixar tampar o meinho do meu A e também não vou deixar sair demais pra fora aqui, tá bom? Senão a gente começa a perder o formato dessa letra, desse número que a gente tá fazendo. Aqui tem uma branquinha muito fofa. Flores higienizadas. Flores com os talinhos lacradinhos e flores que podem ser colocadas em bolos, tá? Então, isso também é outro detalhe bem importante. A gente não coloca qualquer flor no bolo. A gente precisa estudar e saber quais flores pode colocar, qual flor que é tóxica que a gente não pode colocar no nosso bolo. Então, tudo isso a gente te ensina. Por mais que você fale assim, nossa, mas eu nunca que eu vou saber fazer isso. Como que eu vou saber qual flor que eu vou poder colocar nesse bolo? Meu Deus do céu, não vou nem mexer com isso. Calma, que a gente ajuda nesses detalhes, porque isso são detalhes que a gente vai estruturando ao longo da nossa jornada, né? Agora aqui eu venho com os morangos banhados, que é um detalhe à parte, né? Que assim, tem cliente que pede o bolo só por conta do morango, gente. Fica tão encantado com o morango que quando vê o morango fala, eu preciso desse bolo. É mais ou menos por aí, entendeu a coisa? É mais ou menos por aí. Esse bolo tá ficando muito gostoso, muito lindo. Até eu queria esse bolo pra mim. Fala aí, quem gostaria de ter um bolo desse? Escreve aí, eu. Quem que gostaria de ter um bolo assim?
Ainda mais se for uma surpresa. Quem que gostaria de estar recebendo um bolo desse jeito de alguém? É uma surpresa muito boa. É incrível você poder entregar para sua cliente um produto que vai fazer a diferença na vida dela, que ela não vai encontrar outras pessoas por aí que vão estar fazendo esse produto para ela. E eu posso te ajudar neste processo, gente. Olha só, vocês estão conseguindo acompanhar aí como tá ficando? Já já eu viro o bolo. É até a letra do meu nome aí. Pronto, ó, a letra do seu nome, né? É a letra do seu nome. Aqui eu tô finalizando já, ó. Vou colocar aqui as florzinhas. Essa estrelinha. As estrelinhas maravilhosas, porque esse bolo merece ter umas estrelas espetaculares. Para ter um estrelato, né? Já estou finalizando. Olha que fofo esse coração, gente. Olha lá, isso daí. Perfeito. Já estou quase. E falta só mais uns detalhezinhos. E não tô colocando todo o chocolate mesmo, porque acaba que é bastante coisa, né? Já teve os docinhos. Aqui a gente pode colocar macarrons também. A gente pode decorar bastante esse bolo aqui. Olha só. Pronto, sobrou chocolatinhos aqui, né? Eu falei pra vocês que eu não ia colocar tudo. Pérolas, pérolas. Oi, Gisele, você arrasou como sempre. Ficou lindo o bolo. Obrigada, Vera. É minha letra A, isso mesmo. Pérolas, pérolas. Quem assistiu a live de manhã tava com pouca pérola, né? A Gi já correu e fez mais pérolas, porque pérolas é tudo na vida. A gente não fica sem pérolas. A gente fazer bolos memoráveis, as pérolas fazem parte, porque elas dão um show à parte, né, gente? Um bolo com pérola é uma coisa assim, fora do normal. Elas dão um brilho, é o que eu falo. Parece que você acendeu uma luz no brilho, né? Verdade, maravilhoso mesmo. E, gente, eu montei esse bolo com vocês. Aí vocês podem falar assim, ah, isso é tranquilo, isso daí eu mesma faço. Vai tentar fazer sem técnica pra você ver o que vai acontecer. Não tô te pondo medo, pode tentar se você quiser, sem ter o treinamento da Gi. Mas pra Gi chegar nesse ponto aqui, foi muita massa de bolo que a gente perdeu, foi muito recheio, foi muito choro de achar que não ia dar conta de fazer. Então, assim, não quer perder tempo? Não quer perder ingredientes tentando fazer algo que não vai dar certo? Já começa do jeito certo. Vem aprender com a Gi. E hoje a mentoria da Gi está com preço incrível, que eu tô colocando lá um super desconto na mentoria de 25%. Então, se você quiser saber mais como funciona, me chama no direct que eu vou te responder. Pode demorar um pouquinho, mas eu chego lá. Olha só como ficou esse bolo maravilhoso. Tcharam! Que eu montei junto com vocês. Depois eu posto o vídeo e posto a foto dele, tá? Quem quer clipar a tela pra marcar a Gi depois no Instagram, pode clipar. Aí, foi muito bom ter vocês novamente montando esse bolo. E a Gi volta em breve, tá? Vocês não estão livres de mim, não, porque eu quero mudar a vida de vocês e vocês vão ser confeiteiras de sucesso comigo, tá? Então, me chama no direct se você tiver interesse em já se tornar uma confeiteira memorável e a gente vai se falando. Amanhã eu volto com outra live e muito conteúdo, gente. Até amanhã. Beijo, beijo. Tchau!